6 de mecânica analítica, ainda falando sobre a dinâmica de circuitos elétricos, aplicando os métodos variacionais. Para frente. Nessa aula, nós vamos falar de coordenadas generalizadas e equações de Lagrange, e, mais especificamente, variáveis de carga generalizadas. Ao usar coordenadas de carga, os requisitos de admissibilidade incluem a lei de correntes de Kirchhoff, juntamente com as relações da forma de lambda-j dt igual a ij. Na equação 5.14c, na figura 5.14c, são indicadas 4 correntes de malha, I1, I2, I3 e I4. Esse conjunto de malhas é independente e também completo, no sentido de que qualquer outra malha do circuito pode ser construída a partir de combinações destas. Pois não? A corrente líquida fluindo em qualquer ramo do circuito é a soma das correntes de malha que passam por aquele ramo. Por exemplo, a corrente ascendente através de R1 é I1, e a corrente ascendente através de L1 é I2 menos I1. A lei das correntes de Kirchhoff é automaticamente satisfeita em todos os nós para qualquer conjunto de valores das correntes de malha. Isso decorre do fato de que, em qualquer nó, através do qual passa uma corrente de malha, há automaticamente uma igualdade entre a entrada e a saída de correntes naquela malha. Uma vez que as correntes totais são simplesmente soma das correntes de malha, a corrente total que entra em um nó deve ser igual à corrente total que sai do nó. As coordenadas de cargas generalizadas Q1, Q2, Q3 e Q4 são, então, definidas pela equação 5.76. dQj dt igual a ij para I igual a 1, 2, 3 até 4. Neste circuito, Q2 pode ser identificado com uma carga no capacitor C1. Pois não? As outras coordenadas de carga são simplesmente variáveis convenientes definidas pela equação 576. A carga no capacitor C2 pode ser representada por Q3 menos Q4. Os requisitos de admissibilidade são automaticamente satisfeitos quando expressamos a corrente em qualquer ramo da rede em termos de QK. Por exemplo, a corrente através do indutor L2 é dQ2 dt menos dQ3 dt. Usando a equação 5.25 e 5.10, encontramos o lagrangiano da equação 5.66 como sendo este dado na equação 5.77. Lagrangiano é meio de L1, que multiplica Q1 ponto menos Q2 ponto ao quadrado, mais meio L2, Q2 ponto menos Q3 ponto ao quadrado, menos Q2 ao quadrado sobre 2C1, menos Q3 menos Q4 ao quadrado, dividido por 2C2. Para frente. Houve um delayzinho aí, mas está tudo bem. Pode voltar. Aí é 5.77. Calma, então, peraí. Estamos na equação 5.77. Isto, aí. Então, usando a equação 5.55 e 5.70, encontra-se que a expressão do trabalho é essa, dada pela 5.78, somatória de casinho indo de 1 até 4, liação de casinho delta QK igual menos R1 Q1 ponto, delta Q1 menos R2 Q4 ponto, delta Q4.
Devido à independência das coordenadas generalizadas, podemos identificar as tensões generalizadas, dada por 5,79. E1 igual menos R1, Q1 ponto, E2 igual a zero, E3 igual a zero, e E4 menos R2, que é 4 ponto. Para frente. As equações de Lagrange 569 podem agora ser construídas a partir da equação 5,77 e 5,79, resultando derivada temporal de L1 que multiplica Q1 ponto menos Q2 pontos igual a menos R1 Q1 ponto. Derivada temporal de menos L1 que multiplica Q1 ponto menos Q2 pontos, mais L2 que multiplica Q2 pontos menos Q3 pontos, mais Q2 sobre C1 igual a zero. A derivada temporal de menos L2, Q2 pontos menos Q3 pontos, mais Q3 menos Q4 dividido por C2 igual a zero. E a última expressão, menos Q3 menos Q4 dividido por C2 é igual a menos R2, Q4 ponto. Que é um conjunto de 4 equações diferenciais acopladas que descreve a dinâmica do circuito. Estas 4 equações podem ser interpretadas como declarações da lei das tensões de Kirchhoff aplicada às 4 malhas, às quais atribuímos as correntes de malha na figura 5.14c. Observe que, uma vez que o circuito possui 4 malhas independentes, há 4 variáveis de carga generalizadas e 4 equações dinâmicas, equações 5.80. Uma vez que o circuito tem 2 nós independentes, há apenas 2 fluxos concatenados generalizados e 2 equações correspondentes 5.75. Vamos ver mais um exemplo, exemplo 5.5. Como exemplo final da aplicação de coordenadas generalizadas e equações de Lagrange para redes elétricas, considere o circuito da figura 5.15. Está aí o exemplo da figura 5.15, relativo ao exemplo 5.5, circuito com fonte de tensão constante E0. Estamos aí. Serve o circuito. 2 malhas. Pela primeira malha corre a corrente I1, que é igual a dQ1 dt, e na segunda malha flui a corrente I2, que é igual a dQ2 dt. Para frente. Um circuito contendo 2 capacitores, 2 indutores e um resistor. Ele é conectado a uma fonte ideal de tensão constante. O circuito tem 3 nós independentes e 2 malhas independentes. Para frente. Como consequência, vamos analisar o sistema usando as variáveis de carga generalizada Q1 e Q2, que estão relacionadas com as correntes de malha, conforme indicado na figura 5.15. O lagrangiano 5.66 é dado pela equação 5.77, aqui, ó. Lagrange é meio L1 Q1 ponto ao quadrado mais meio L2 Q2 ponto ao quadrado a expressão do trabalho de 5.70 é dado pela equação 5.82. Somatório de 1 até 2 de EK delta QK é igual a E0 delta Q1 menos R
Q2 ponto menos Q1 ponto, que multiplica delta Q2 menos delta Q1 para frente. Portanto, as tensões generalizadas correspondentes às cargas generalizadas Q1 e Q2 são E1, que é igual a E0 mais a resistência multiplicado por Q2 ponto menos Q1 ponto, e E2 é igual a menos R, que multiplica Q2 ponto menos Q1 ponto, aí na equação 5.83. As equações de Lagrange 5,69 seguem de 5.81 e 5.83 para serem essas da equação 5.84. L1, Q1 é 2 pontos, mais Q1 dividido por C1 é igual a E0 mais R1, que multiplica Q2 pontos menos Q1 ponto, e L2, Q2 pontos, Q2, 2 pontos, mais Q2 dividido por C2 é menos R1, Q2 pontos menos Q1 ponto. Para frente. A resposta dinâmica do circuito da figura 5.15 pode ser obtida integrando a equação 5.84, sujeita às condições iniciais. É interessante notar que essas equações são acopladas apenas pelo termo de resistência, porque o resistor é o único elemento comum às duas malhas. Para frente. E aqui terminamos mais essa aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.